Olá a todos e todas, muito boa tarde. Meu nome é Tiago e, em nome da Escola de Aperfeiçoamento do SUS, eu quero agradecer a parceria com a Diretoria de Enfermagem na realização desse evento e a todas as pessoas que se interessaram pelo tema e que estarão conosco nessa tarde. Bom, a moderação dessa tarde será realizada pelo enfermeiro Ronivaldo Pinto Ferreira, e o Ronivaldo, ele é enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, presidente da Câmara Técnica de Cuidados com a Pele, mestrando em Ciências da Reabilitação pela Universidade de Brasília. O nosso tema hoje, né, da webconferência, é o protocolo de atenção à saúde, atendimento ao usuário com necessidade de cateterismo vesical intermitente. Então, para começar os nossos trabalhos, eu passo a palavra para o enfermeiro Rony, que vai apresentar na sequência os nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago, muito obrigado. Meu nome, como o Tiago disse, é Ronivaldo Pinto Ferreira, eu também sou enfermeiro da Gerência de Serviços de Enfermagem na Atenção Primária e Secundária, que é que está realizando essa live em parceria com a EAP-SUS e a Diretoria de Enfermagem. Né? O nosso protocolo de atendimento ao usuário com necessidade de cateterismo vesical intermitente. Né? Então, com o intuito de atender as necessidades desses usuários que fazem o autocateterismo, a Secretaria de Saúde do DF, ela sistematizou a assistência a esses usuários, tanto no âmbito da atenção primária, como no âmbito ambulatorial, atenção secundária. Então, hoje, para falar para nós sobre o protocolo e sobre a nota técnica, a gente tem os enfermeiros, o João Paulo Bezerra de Lima e a enfermeira Alexandre Lima. Então, a gente vai iniciar com o João Paulo. Ele é enfermeiro, especialista em saúde da família, atual referência técnica distrital em família e comunidade. Ele também é presidente da Câmara Técnica de Enfermagem de Família e Comunidade, é enfermeiro da UBS 1 do Itapuã e também é enfermeiro na classificação de risco do Hospital da Região Oeste. Então, João Paulo, vou passar para ele agora, para ele estar dando seguimento e estar falando sobre o protocolo com embasamento da atenção primária. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde ao Rony, boa tarde a todos os participantes, Alexandra. Então, nós vamos dar início à apresentação sobre o protocolo de atenção à saúde, atendimento ao usuário com necessidade de cateterismo vesical intermitente. É um protocolo muito importante para a reabilitação, para o manejo dos pacientes que usam do cateterismo vesical intermitente, para que eles tenham um melhor acesso, para que os nossos profissionais, enfermeiros, médicos, todos os profissionais de saúde tenham conhecimento desse protocolo. Nós não vamos, com certeza, esgotar todo o assunto do protocolo, mas nós daremos o link, todos os canais para que vocês tenham acesso a esse protocolo no uso do dia a dia. Podemos seguir. Falando um pouco sobre o cateterismo vesical intermitente, é um procedimento de escolha para os pacientes que têm disfunções vesículo-esfincterianas, pacientes que não conseguem realizar o esvaziamento completo da bexiga, que tem retenção urinária. Esses pacientes normalmente são portadores de disfunção neurogênica ou idiopática do trato urinário inferior. O esvaziamento, que é nada mais do que o esvaziamento incompleto da bexiga, pelo déficit da contração do músculo detrusor, quando se tem uma dificuldade também do relaxamento do esfincteriano uretral. Esse esvaziamento, essa dificuldade, ela pode ser temporária, pacientes, por exemplo, que realizam algum procedimento cirúrgico, ou pacientes que têm hiperplasia benigna da próstata, ou pode ser também uma deficiência definitiva, no caso das lesões raquimedulares, por exemplo. Aqui nós temos uma figura que exemplifica
né, a anatomia da bexiga, com o músculo detrusor, o esfíncter uretral. Vamos adiante. O cateterismo vesical intermitente, então, ele é denominado por Campos e Silva, como uma drenagem periódica de urina através de um catéter inserido pela uretra até a bexiga. Podem ser os catéteres de poliuretano, a sonda vesical simples de sonda de alívio, ou catéter hidrofílico, que será bem exemplificado pela doutora Alexandra na próxima apresentação. Aqui um pouco da anatomia do sistema do trato urinário inferior, demonstrando um catéter inserido desde o pênis até a uretra. Vamos adiante. Então, a intenção do nosso protocolo, do protocolo da SES, de atenção à saúde, é sistematizar essa assistência, fazer que nossos profissionais tenham conhecimento de todo o trâmite ao paciente, da entrada no serviço, ser diagnosticado, precisar do material, desse insumo. Então, ele sistematiza a assistência e estabelece um fluxo para a dispensação dos insumos e também nós temos a oportunidade de implementar as ações de reabilitação junto a esses pacientes. Muito importante ressaltar para todos os profissionais, eu deixei o link aqui embaixo dos protocolos aprovados da Secretaria de Saúde, para que vocês acessem todo o nosso atendimento, todo o nosso fluxograma, os atendimentos dentro das UBSs, estão dentro desses protocolos aprovados da Secretaria de Saúde e estão publicados no site, para que vocês tenham um melhor manejo e possam acessar com mais frequência. Vamos lá? Dentre os critérios de inclusão para que essas pessoas participem do programa do protocolo de atenção, as pessoas devem ser residentes e domiciliadas no Distrito Federal, devem estar ligadas a uma unidade básica de saúde, normalmente a unidade básica mais próxima da sua residência, e elas estão ligadas a uma equipe de estratégia de saúde da família. Outro critério de inclusão, ela tem que ter o esvaziamento incompleto da bexiga, tem que ter a retenção urinária, e ele deve estar associado a algum destes diagnósticos: a neoplasia maligna da bexiga, paraplegia ou tetraplegia, paralisia cerebral e também disfunções neuromusculares da bexiga. Vamos adiante. Quanto ao nosso fluxo de atendimento, que é bem exemplificado no protocolo, bem adiante eu vou ter um slide sobre o fluxograma. A primeira porta de entrada, o paciente, ele chega na unidade, ele vai ser avaliado pelo médico ou pelo enfermeiro da equipe de estratégia de saúde da família. Eu mostrarei no apêndice 1, na parte dos anexos. É feito um diagnóstico da patologia de base, é necessário esse diagnóstico, onde o médico faz o diagnóstico de base, com o CID, tá? E é detectado que a necessidade desse insumo, de acordo com os critérios de inclusão. É vista a necessidade do insumo, a quantidade de materiais, o tamanho dos catéteres. É preenchido um formulário de cadastro de usuário com necessidade de cateterismo vesical intermitente. Também demonstrarei à frente no anexo 1 e tem exemplificado no nosso protocolo. Esse paciente é encaminhado com o formulário para a gerência de serviços da atenção primária, para o GESAP, que vai também acolher o paciente, receber essa documentação do paciente e preencher uma relação de pacientes cadastrados. Na verdade, incluir esse paciente na relação de pacientes cadastrados. Também vamos exemplificar aqui no anexo 2. Na sequência, nós temos, então, a distribuição mensal dos insumos pela equipe de estratégia de saúde da família. Após receber esses insumos, vão ser separados para cada paciente, a quantidade, e ele vai ser entregue pela equipe de estratégia de saúde da família, também demonstrado no anexo 3, onde será preenchido 2 vias, e uma via é necessário ficar na unidade e a outra via com o paciente. A gerência de serviços, então, encaminha essa relação de pacientes cadastrados
da unidade básica para o núcleo de logística farmacêutica da atenção primária, daquela região de saúde, que vai separar esse material, destinar o material junto à logística farmacêutica destinar para a unidade básica de saúde. O paciente, ele vai ser reavaliado, né, vai ser monitorado a cada 3 meses pela equipe de saúde. Para quê? Para que seja visto a frequência desse cateterismo, para que nós possamos reavaliar a técnica do paciente, a técnica que ele está utilizando, e também identificar algumas complicações que podem surgir. Nós temos o diário vesical, temos o diário de bordo, que também serão exemplificados na sequência. Bom, o médico da unidade básica de saúde deve encaminhar esse paciente anualmente ao urologista para ser visto as condições que estão sendo feitas o cateterismo, logicamente revisto o seu diagnóstico e visto alguns exames de rotina. Porém, caso o paciente apresente algumas intercorrências antes do período de 1 ano, de 12 meses, ele deve ser encaminhado também, mesmo que isso ocorra com menos de 1 ano. Se ele tiver infecção recorrente, pode acontecer em alguns casos, sangramentos persistentes, o surgimento de um falso trajeto na realização do autocateterismo é comum acontecer, e também a hipótese do surgimento de hidronefrose, com alguns exames de imagem, de rotina ou análise mesmo do diário de bordo, nós podemos suspeitar de uma hidronefrose, onde ocorre o aumento desse volume de urina, né, com mais de 400 ml, e aí sim ele é encaminhado ao urologista para fazer esse acompanhamento. Dando seguimento, o apêndice 1, apenas para exemplificar para vocês, ele está dentro do protocolo, pode ser visualizado, né, ele sistematiza esse fluxograma de atendimento, onde o paciente ele é recebido, procura o OBS, apresenta o seu relatório, é encaminhado para a equipe de saúde da família, onde recepciona, é feito o relatório, o formulário de cadastro, ele é encaminhado para a gerência de serviços, onde é acolhido e também recebido esses documentos, encaminhado para o núcleo de logística os documentos, que vai providenciar e abastecer desses materiais e medicamentos, e aí sim, a unidade básica de saúde recebe esses materiais e medicamentos enviados para distribuir, né, separar e distribuir para os pacientes. Vamos adiante. No anexo 1, nós temos o formulário de cadastro, onde é preenchido o nome do paciente, o seu registro geral, sua identidade, o CPF, muito importante colocar o diagnóstico, o resumo clínico deste paciente. Temos uma parte dos insumos para colocar a descrição do material, a quantidade de materiais, a data que esse paciente será reavaliado, tudo de forma bem sistematizada, para que ele não tenha nenhum problema na aquisição desses insumos. O anexo 2, ele vem demonstrando a relação desses pacientes cadastrados, que vão ser preenchidos pelo GESAP, com a unidade básica, o nome, data de nascimento, endereço e telefone, e assinado pela gerência de serviços. Vamos adiante. Bom, para entrar no protocolo, conseguir esses materiais, é necessária a documentação, tanto para o ingresso, né, a primeira vez que ele vai pegar os materiais, como nas próximas renovações. É necessário o formulário de cadastro, que foi demonstrado no anexo 1, a cópia do seu RG ou CPF, em caso de ser um paciente menor de idade, precisa da certidão de nascimento, a cópia do cartão do SUS, né, a cópia do RG e do CPF de um representante legal, caso esse paciente seja acamado, ou seja menor, então indicando o grau de parentesco, para que esses insumos sejam adquiridos. É necessário também um comprovante de endereço atualizado. Por exemplo, a conta de água, conta de luz, conta de telefone, isso do mês vigente ou de um mês anterior, tá? E pode ser do paciente ou de um representante legal. Vamos adiante. Muita secura, né, em Brasília.
Bom, esses materiais que vão ser entregues, né, na técnica do autocateterismo, eles vão ser exclusivamente para uso domiciliar, né? O paciente vai fazer o autocateterismo em casa, não é o uso hospitalar. E aqui nós demonstramos o máximo da quantidade de materiais que são distribuídos no protocolo, isso de forma mensal. São distribuídos 150, no máximo 150 unidades da sonda uretral. No caso do catéter hidrofílico, será citado pela nota técnica pela doutora Alexandra. 12 bisnagas da lidocaína geleia, tá? 2% de 30 gramas para os homens e um pouco a quantidade menor para as mulheres, devido à própria anatomia e à realização do autocateterismo. Um pacote de 500 gases hidrofílicas não estéreis, tá? Para higiene local. 3 caixas de luvas de procedimento. Isso, se tiver cuidadores, né, se tiver a presença de um cuidador. Como a técnica é uma técnica limpa, ela não é uma técnica asséptica, o próprio paciente pode utilizar sua mão, fazendo uma lavagem com sabão, o uso do álcool, tá? Mas não é preciso o uso de luva de procedimento. Se houver cuidadores, aí a gente entrega as luvas, né? A secretaria disponibiliza as luvas. 30 sacos coletores de urina abertos, também a quantidade máxima mensal, e 5 seringas de 20 ml, no caso de pacientes homens. As pacientes mulheres não precisarão das seringas. Vamos adiante. Bom, algumas considerações importantes, né? Então, o enfermeiro e o médico vão ser responsáveis para ensinar a técnica de autocateterismo vesical para os pacientes, né? Aqui nós não vamos citar toda a técnica limpa para os homens e para as mulheres, ela pode ser visualizada no protocolo, nós não vamos estender nesse momento de apresentação, algumas diferenças importantes a serem seguidas, né? Para os homens, por exemplo, a utilização da seringa, para as mulheres, a utilização de espelho é muito importante. Então, algumas diferenças importantes podem ser observadas na visualização do protocolo, tá? Nós temos a conduta preventiva, importante parte do protocolo, onde nós estaremos ensinando esse paciente a prevenir algumas intercorrências, algumas alterações, né? Com o diário vesical, é um anexo que eu vou mostrar para vocês à frente, no anexo 4, o paciente vai conseguir identificar a frequência com que ele vai realizar o seu autocateterismo. Importante enfatizar que nessa primeira consulta, ele vai ser orientado a realizar o autocateterismo de 4 em 4 horas. Nas posteriores avaliações, com o diário vesical, o diário de bordo, isso pode ser mudado adequando para a vida de cada paciente. Esse volume ele tem que ser de menor que 400 ml, né, como nós citamos anteriormente sobre a hidronefrose. O diário de bordo, o anexo 5, também muito importante ser orientado para o paciente para que ele controle as suas alterações, a cor, o aspecto, né, o cheiro, até mesmo da urina. Isso deve ser citado e trazido nas reavaliações. Então, à frente nós temos o anexo 4, com o diário vesical, um diário simples, mas muito importante, onde o paciente pode colocar a data, o horário, o volume, a característica, a sua ingestão diária, a perda do líquido, a quantidade que ele eliminou, e alguma outra informação uma outra observação importante. No anexo 5, nós temos o diário de bordo, bem simples também, mas muito importante, para que nós possamos saber a data, o horário que ele realizou aquela drenagem, e que ocorreu a ocorrência, a intercorrência, a alteração na cor, no cheiro, qualquer ocorrência que possa ter acontecido, dificuldade na técnica, ou entre outros problemas. Na sequência, nós temos os fármacos, né? Então, para a realização do autocateterismo, nós utilizamos aí a oxibutinina, um comprimido eles são via oral, comprimido de 5 mg de 8 em 8 horas, né?
Esse diagnóstico de hiperatividade detrusora é utilizado quanto ao diagnóstico da hiperatividade detrusora associada, podendo ou não ser de causa neurogênica, né? E é muito comum utilizar a oxybutinina. E a lidocaína geleia é um medicamento lubrificante e analgésico para a realização do autocateterismo sem traumatizar a uretra. Vamos adiante. Temos alguns critérios, né, para a interrupção desse tratamento, o desligamento do paciente no protocolo. Caso ele não compareça para buscar, ele ou o seu cuidador, acompanhante, responsável legal, não compareça no prazo máximo de 60 dias, ele é desligado. Logicamente, a equipe de saúde da família faz uma visita domiciliar, o agente comunitário pode ajudar muito nessa parte, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliando para saber se o que está acontecendo, né, o que aconteceu com esse paciente para não comparecer. Logicamente, se for um caso justificado judicialmente, então, sem problema, não é feito desligamento, mas a equipe de saúde detecta o que aconteceu para esse desligamento, essa ausência. A ausência de renovação após 6 meses de atendimento, devido à melhora ou mudança de diagnóstico, tá? O uso indevido também comprovado dos insumos, caso o paciente ou seu representante faça comercialização ou tenha um estoque aumentado dentro do domicílio, também tem o desligamento do programa. A alta médica, né, por melhora ou por outro motivo, mudança de diagnóstico, e o óbito, logicamente, que é comunicado pelo familiar ou um representante. Quanto aos critérios de interrupção, nós temos o anexo 6, ele é bem descritivo, então eu não coloquei aqui para não preencher, mas está também no protocolo. Então, eu citei algumas referências, não são todas, do nosso protocolo, enfatizando novamente nossa página com todos os protocolos, para todos os profissionais acessarem, tá? E algumas outras referências podem ser vistas no protocolo, né? Agradeço a gerência de serviços de enfermagem da atenção primária e secundária, para que nós podemos apresentar esse protocolo, a Câmara Técnica de Cuidados com a Pele, a Câmara, que eu faço parte, de Enfermagem de Família e Comunidade, também a Diretoria de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde. E é isso aí, vamos passar à próxima apresentação. Muito obrigado a todos. Okay. Muito obrigado, João Paulo, excelente apresentação. Eu quero aqui agradecer algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Kelly Melo, lá da UBS Nova de Ceilândia, a Giane Silva também, tá? E a diretoria de enfermagem. Só lembrando o que o João Paulo falou, esse nosso protocolo, ele quase que embasamente atende os usuários na atenção primária. Ele vai ser um protocolo que vai entrar em revisão agora. Então, a gente gostaria muito que os enfermeiros, profissionais que estão aí na atenção primária, se tiver alguma contribuição, pudesse enviar para a gente, para estar entrando nessa revisão, né? Lembrando que quando foram feitos esse protocolo, a nota técnica do cateter hidrofílico, desde 2018, a Secretaria, né, com a Diretoria de Enfermagem e a Gerência de Serviços de Enfermagem, ela trabalhou no levantamento desses usuários que estão cadastrados na atenção primária. Então, com o levantamento, a gente teve, em média, faltou algumas unidades, algumas UBS enviarem, a gente teve uma média de 1.500 usuários no DF cadastrados na atenção primária que recebem o catéter convencional, né? Então, desses usuários, a cidade satélite que tem mais cadastrados é a cidade de Ceilândia, vindo depois por Taguatinga, Planaltina e Samambaia, né? Desses usuários cadastrados, a gente tem a maioria do sexo masculino, né, em torno de 80%, e o restante do sexo feminino. Poucas crianças também cadastradas, incluindo nisso o sistema prisional também, que recebe esse catéter convencional, né? Lembrando que as perguntas podem serem feitas pelo chat, tá? E serão feitas no final do segundo módulo.
Eu vou passar agora para a Alexandra Lino, ela é enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, é estomaterapeuta pela UNB, mestre em enfermagem, atual referência técnica distrital de estomaterapia da SES e membro da Câmara Técnica de Cuidados com a Pele. A Alexandra vai falar para nós sobre a nota técnica do catéter hidrofílico. Com você, Alexandra. Obrigada, Rony. Boa tarde a todos. Então, eu vou fazer algumas complementações que foram aquilo que a gente teve de mudanças em relação ao protocolo que o João já passou para vocês, né? O que é importante a gente conhecer a população, né, que a gente acabou deixando mais para esse momento de final de discussão, é conhecer a população que é atendida já nesse protocolo. A gente sempre tem aquela ideia inicial de que apenas as lesões neurológicas, né, que seriam aquele paciente que tem uma lesão medular, seria o único a ser atendido por esse tipo de material e a se beneficiar com ele. Mas eu vou mostrar para vocês que tem outros pacientes e hoje, em decorrência dessas lesões, dessas doenças crônicas, a gente tem vários pacientes que podem necessitar, então, da retirada daquele acúmulo de urina, né, que fica sem ter possibilidade de ser esvaziado. Pode passar para mim, por favor? Então, para iniciar, eu queria só passar os objetivos do que eu vou estar passando para vocês, que é, então, conhecer essa população exposta a disfunções miccionais que poderão necessitar, então, desse cateterismo intermitente limpo. E aqui eu ressalto o cateterismo intermitente limpo porque a gente tem 3 tipos de cateterismo, né? A gente tem a técnica estéril e a técnica asséptica, que são utilizadas no intra-hospitalar, né? Assim, na atividade domiciliar, no contexto domiciliar, a gente tem o cateterismo intermitente limpo. Vou apresentar para vocês a nota técnica. Mostrando, então, quem serão esses pacientes a apresentar o cateterismo hidrofílico, a utilizar o catéter hidrofílico. E algumas intervenções que vão ser discutidas no decorrer da apresentação sobre a atuação do enfermeiro na incontinência urinária. Então, o ato normal de urinar deve permitir o quê? O esvaziamento, né, dessa urina, né? E para isso eu preciso que haja um sinergismo, né, dessa bexiga. Ela tem que atender esse comando de esvaziamento e ter um funcionamento normal esfincteriano, né? Então, nesse funcionamento, nessa sinergia, nesse funcionamento, o indivíduo ele vai perceber a bexiga cheia. Caso ele não tenha ou tenha uma disfunção nessa área, aí ele não vai ter essa percepção e aí ele vai ter uma plenitude, né, daquela bexiga, um globo aumentado, que aí sim, com uma pressão alta, por não atender esse esvaziamento, ele pode fazer algumas alterações, como a hidronefrose. A eliminação, no ato normal, ela é uma eliminação com pressão baixa, então esvaziamento de pressão baixa. Então ela não vai acontecer abruptamente, rapidamente. Ela deve ser, sim, mantida nessa baixa pressão. Por isso existem vários tamanhos de catéter, né, para atender essas baixas pressões, né? E a tendência é que a gente use catéteres com menores calibres, né? Que a gente vai discutir alguns tamanhos. Pode passar. Quando a gente fala de incontinência urinária, a gente tem várias opções para tratar essa incontinência, para cuidar dessa incontinência. E aí envolve o manejo com o uso de fraldas, absorventes, o catéter urinário externo. Em alguns momentos, é utilizado o catéter permanente, né? Mas a gente sabe que existem algumas alterações que ele pode provocar
que tem mais alteração negativa do que positiva. Então, por isso, a permanência dele deve ser o mínimo possível. Entre essas alterações, nós temos a colonização mais precoce, né? Temos as estenoses, temos alterações até mesmo de fístula ureterocutânea. E dentro dessas alterações, principalmente a infecção, deixa o paciente com morbidade muito maior. Então, o cateterismo limpo intermitente, que é o CIO, ele vai simular exatamente esse funcionamento normal da bexiga, né? Que é essa como ele não contrai, pelo menos eu não permito que ele tenha uma expansão muito maior do que a capacidade daquela bexiga, né? Por isso é importante essa quantidade que o João falou, da capacidade, né, de 400 ml. Em alguns casos, a gente até, em avaliação direta, após uma urodinâmica, é feita o nível exatamente de cada, né, de quantidade de cada bexiga, né? Então, tem mulheres que às vezes têm uma capacidade entre 300 a 400 ml e alguns homens que têm entre 400 a 500 ml, mas isso são particularidades que a gente vê no acompanhamento de cada um desses pacientes, embasados no exame urodinâmico, né, e também no diário vesical. Pode passar. Então, a população, quem são esses indivíduos a qual eu tenho o objetivo de promover uma continência urinária, né? São aqueles que têm um acidente, que apresentam condições como acidente vascular encefálico, traumatismos cranianos, doenças degenerativas, e aí a gente tem o Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, a origem de tumores, por exemplo, em hipófise, né? Que em determinado momento isso teve um malefício no córtex cerebral que provocou essa alteração, linkando uma retenção urinária, tá? Pode passar. Outra população também muito acometida com essas retenções urinárias versus incontinência urinária é a população com traumatismo de medula espinhal, né? Que aí envolve os ferimentos por arma branca, né? Algumas infecções e doenças vasculares idiopáticas, tumores, esclerose múltipla e outras doenças degenerativas, que aí elas têm um acometimento direto na medula espinhal, e dessa forma o indivíduo perde a continência, né? Acaba tendo uma incontinência por transbordamento em muitos desses casos, né? E nessa incontinência por transbordamento ocorre a hidronefrose, né? Que é um problema que agrava a condição clínica desse indivíduo. Pode passar. Além desse grupo de pessoas, nós temos ainda os pós-operatórios, e eles se englobam, né, numa alteração que pode ser temporária. Porém, alguns pós-operatórios, eles também circulam numa alteração permanente. Dentre os pós-operatórios ao qual ocorre mais essa alteração miccional, são a prostatectomia radical, amputação abdômen-perineal, retenções devido a alterações metabólicas, né? E aí envolve o diabetes, né? O paciente já com uma alteração mais grave em decorrência da hiperglicemia permanente. Pessoas também que têm disfunções no músculo do assoalho pélvico, e aí envolve incontinência urinária, envolve incontinência anal, disfunção sexual e a ocorrência de prolapso dos órgãos pélvicos. Além disso, nós temos o período gestacional, em que essa mulher pode sim ter uma incontinência de esforço transitória. E o objetivo em todos eles é sempre promover a incontinência urinária, promover a continência urinária, trazendo qualidade de vida, o paciente não perder urina, né? Pode passar. Aqui eu quis trazer um pouquinho mais sobre bexiga neurogênica, né? Que é uma das condições
entre esses pacientes que o Rony mencionou, do levantamento que foi feito, que é mais usual, né, que é mais comum, né? Então, aquele indivíduo que tem uma lesão medular, ele vai ter esse dano no canal medular e ele tem algumas alterações. Além do sistema do trato urinário inferior, ele tem outras alterações que a gente precisa também visualizar e entender, que é a perda total ou parcial daqueles movimentos, né? O tônus muscular e os reflexos eles vão estar diminuídos, alterados em alguns pontos e outras vezes até mesmo sem reflexo, depende da gravidade da lesão. Alteração e de sensibilidade ou perda do controle urinário e anal é comum, né? A disfunção sexual também, e a instabilidade dos vasos sanguíneos. Além disso, ele pode apresentar alterações na transpiração e controle da temperatura corporal. Isso nos leva a entender que, assim, no momento a gente está falando sobre um protocolo de esvaziamento urinário, né? Mas que eu preciso, na avaliação desse paciente, além de estabelecer as condutas que estão nesse protocolo, se esse indivíduo vai ter uma alteração também na eliminação de fezes, eu preciso, para que o meu protocolo de a minha atenção voltada para o trato urinário funcione plenamente, eu preciso que também a parte intestinal esteja em funcionamento pleno, seja por extração manual, seja por treinamento intestinal, mas é necessário que haja também esse direcionamento, porque senão o treinamento de urinário, do trato urinário inferior, ele não vai se resolver por si só. Então, eu posso ter alterações que vão provocar o esvaziamento incompleto daquela bexiga, né? Se eu tiver uma plenitude intestinal. Pode passar. E daí a orientação, ela tem que ser uma orientação geral, né? Focando, claro, naquilo que a gente está falando, mas eu devo me lembrar dos cuidados com a pele desse indivíduo, porque tem alteração de temperatura e uma pele mais úmida ela é mais suscetível, então, à lesão. O posicionamento, né, e envolve a passagem, né, para a cadeira, para a cama, para o leito, a movimentação desse paciente. Alimentação, alimentos com irritantes, eles vão causar um aumento da irritação vesical e aí fazer com que aquela frequência de cateterismo que inicialmente estava de 6 em 6 horas tenha a necessidade de ser reduzida. Cuidados com o intestino, como falei. As adaptações em casa são importantes, às vezes por isso a gente precisa conhecer esse indivíduo para entender um pouco mais a dinâmica e que ele não deixe de fazer esse cateterismo. Que às vezes a gente apresenta para ele o cateterismo que ele precisa fazer, que ele precisa realizar e que é importante, mas a dinâmica dele realizar esse cateterismo, ele não consegue incluir isso, né, então, na sua rotina diária. E o leva a deixar de fazer esse cateterismo. E aí vem inúmeras complicações. A gente tem um índice muito alto de pacientes que deixam de fazer esse cateterismo, né? E circulam depois complicações bem graves, né? Por conta da falta desse cuidado. E os cuidados com a bexiga, que aí envolve o esvaziamento dela mesma, né? Pode passar. Então, entrando um pouco agora, direcionando para a nota técnica, né? Pode passar. O objetivo dessa nota, ela foi o quê? Contemplar com um material diferente e apropriado para alguns pacientes que já fazem parte desse protocolo apresentado pelo João. Então, além disso, estabelecer uns ambulatórios de referência, né, para a gente cuidar mais próximo desses indivíduos que necessitam de uma orientação mais completa, né? Por quê? Por conta de complicações que eles já tiveram, né? Então a gente tem que trazer esse indivíduo para junto, né? E tentar fazer um acompanhamento mais próximo. Isso não
exclui que esse indivíduo, uma vez reorientado no ambulatório de referência, retorne à atenção primária. Não exclui. O acompanhamento continua sendo conjunto. Porém, uma vez que ele pega um insumo na secundária, ele não vai pegar um insumo na primária, né? Então, tem esses detalhes. E definir também quem são esses indivíduos que vão usar esse catéter hidrofílico, né? Se a gente não tem como ofertar a 100%, a gente precisa ofertar aqueles que mais precisam, né? E é isso que essa nota está trazendo. Pode passar. E para isso, nós temos os critérios de inclusão, né? Quem são esses indivíduos, né? Então, são aqueles que realizam ou ainda irão realizar um cateterismo vesical intermitente, tá? E que apresentam uma ou mais complicações em relação à sua condição clínica. Dentre essas complicações, a gente selecionou 4 critérios importantes, isso baseado na literatura. Então, o sangramento, né, quando a gente visualiza uma hematúria macroscópica por complicação traumática da sua uretra durante a inserção ou retirada desse catéter, né? Então, visualmente eu enxergo essa hematúria. Estenose, quando o paciente queixa uma dificuldade na progressão do catéter convencional, né, porque ele faz o autocateterismo, mesmo com uma lubrificação importante, né? Então, ele precisa já de um acompanhamento, além, obviamente, do ambulatório de referência e de usar um catéter hidrofílico, também ser referenciado, então, para o urologista, caso ele não esteja em acompanhamento, né? Próximo. Além disso, as infecções de repetição, que são a maior causa de complicações hoje entre os pacientes com alteração, disfunção do trato urinário inferior. E aí a gente colocou 2 episódios de infecção do trato urinário em 6 meses, né? Ou 3 em 12 meses, comprovadas com urocultura positiva, né? Ou com sintomas consistentes, onde ele teve febre. Isso é importante porque o paciente, o usuário de cateterismo intermitente, muitas vezes ele circula com o final da cateterização com uma piúria assintomática, né? Ele não tem sintomas sistêmicos dessa infecção. Geralmente é pelo descompasso, pela falta de uma hidratação adequada ou pela falta de um esvaziamento adequado da bexiga, né? Igual eu falei, o grande problema desses indivíduos é a falta da realização desse cateterismo intermitente. E isso é que gera, muitas vezes, esse acúmulo de urina que vira meio de cultura e que surge, então, a infecção. E é muito comum entre eles dizerem assim, mas eu fiz o cateterismo, né, e está saindo menos de 50 ml. Mas ele fez uma vez, e como saiu menos de 50 ml, é importante para ele, porque é algo que pesa para ele fazer, né? Na rotina dele, ele ainda não achou uma forma de colocar essa realização do cateterismo. Por isso é importante a gente conhecer e acolher esse indivíduo, né? Porque ele vai precisar fazer. E não é apenas em um momento que saiu menos de 50 ml que ele deve interromper, né, a realização dessa frequência de cateterização. E, então, também a tetraparesia, ela está como um dos critérios de inclusão. Isso por quê? Porque o cateterismo vesical, ele vem com o objetivo, o hidrofílico, ele vem com o objetivo de facilitar essa técnica para esse paciente e reduzir essas complicações, né? E o paciente que tem uma tetraparesia tem uma dificuldade, né, às vezes de movimento, uma dificuldade motora maior, alta, e precisa, então, do cuidador. Então, tem uma dependência do cuidador para fazer esse cateterismo, o que torna, muitas vezes, mais difícil a execução contínua dessas cateterizações. Então,
o catéter ele vem para que o paciente consiga fazer o autocateterismo. Não precisa manipular para fazer a lubrificação, apenas a higiene, né, e a passagem desse catéter. Pode passar. Ficou um pouco pequeno, mas dá para ter uma noção, e a nota técnica vai ser incluída no protocolo após revisão, né, que são os locais de referência para assistência a esse paciente com indicação do uso do catéter hidrofílico, onde nesses locais vai ocorrer a dispensação desse insumo. E esse indivíduo ele pode ser referenciado de qualquer unidade de saúde SES-DF, seja ele no nível primário, secundário ou terciário, tá? Então, a gente tem região central, centro-sul, sul, norte, sudeste e oeste, contempladas com esses ambulatórios. Pode passar. O encaminhamento à unidade de referência, ela deve se dar por meio de um relatório médico ou de enfermagem, contendo os dados básicos desse indivíduo, né? A justificativa, que aí vai ser o critério de inclusão, né? Então, ele está dentro do critério de inclusão, ele pode ser encaminhado, tá? É importante que o paciente entenda que na primeira avaliação, ou na avaliação mais precoce possível, ele vai ter que estar presente, né? O que inviabiliza isso? Às vezes o paciente está internado numa unidade que é diferente da área de referência, né? Aí a gente tenta ativar alguém que esteja mais próximo para poder fazer essa orientação. Mas isso não impede que esse indivíduo venha a fazer a avaliação e a seguir o protocolo de atendimento, então, na unidade de referência dele. Pode passar. E nessa unidade de referência, o indivíduo, o enfermeiro que está lá, ele vai entender e conhecer quem é esse indivíduo, onde ele mora e com quem ele mora, se ele é pai de família, se ele é um ponto importante da parte financeira dessa família, qual a profissão, qual sua autonomia, né? Então, a gente precisa conhecer esse indivíduo para que, nesse momento, a gente consiga fazer esse vínculo e seja possível que ele entenda a necessidade de realizar, então, esse autocateterismo ou a realização desse cateterismo, seja com a ajuda de alguém inicialmente. Pode passar. E aqui eu listei algumas atribuições desse enfermeiro no ambulatório de referência, que seria, então, realizar esse acolhimento desse indivíduo no ambulatório, proceder ao exame físico e anamnese, né, conforme o formulário que já existe, revisar e orientar a técnica do cateterismo intermitente. Muitas vezes, mesmo o paciente ter sido orientado sobre a técnica, eles acabam fazendo modificações dessa técnica que geram alterações que têm uma quebra grande na barreira e que leva à própria quebra dessa técnica à infecção, né? Rever o diário vesical. Então, geralmente, o diário vesical, conforme o formulário que o João já passou para vocês, a gente segue aquele formulário onde a gente coloca o horário, o paciente vai anotar as ingestas dele e as eliminações, e se entre uma ingesta e uma eliminação ele teve algum tipo de perda, né? Ou seja, a bexiga encheu demais e ele teve essa perda entre a ingesta e o esvaziamento, ou entre cada esvaziamento, isso vai nos posicionar para entender um pouco melhor o que está acontecendo com esse indivíduo, né? Às vezes a gente precisa readequar alguns horários de acordo com aquilo que ele faz rotineiramente, né? E isso é importante readequar, porque senão aquele horário daquele cateterismo muitas vezes pode ser esquecido por aquele usuário, né? Se a gente não conseguir chegar num consenso, num alinhamento, né, desses horários. E esse diário vesical, ele pode ser de 3 a 7 dias.
Geralmente, os pacientes têm a dificuldade em preencher muitos dias, então a orientação é que preencha minimamente os 3 dias, né? Incluir o usuário no cadastro local de retirada, ou seja, no próprio ambulatório, né? Nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, a consulta será mensal e após esse período, a cada 2 meses, durante o primeiro ano, né? E o que é que vai alterar esses retornos desse paciente? Serão as dificuldades que ele possa vir a ter na cateterização ou relacionada, então, a essa cateterização. Será possível também encaminhar esse indivíduo a outras especialidades, né, que possam ser necessárias durante esse período de anamnese, consulta, e sempre auxiliar esse indivíduo na percepção e nessa avaliação quanto à incontinência, ele entender a necessidade de fazer esse cateterismo e saber também, tem alguns casos que eles são temporários, né? E que ele é temporariamente progressivo, mas que essa progressão, para deixar de realizar, ela não é uma progressão rápida, né? Que às vezes eles ficam ansiosos em deixar de fazer e isso atrapalha muito a adesão desse indivíduo ao cateterismo. Pode passar. Identificar estratégias, né, frente às perdas urinárias. A perda urinária é outra coisa que deixa esse usuário bem restrito ao ambiente domiciliar. Ele tem medo de sair porque ele pode ter uma perda, né? Então a gente precisa trabalhar bem a frequência do cateterismo para que ele não venha a ter essas perdas. A perda noturna talvez seja a perda mais relatada. Então, muitas vezes, a gente precisa adequar esses horários com vistas a essa perda noturna não ser um problema mais, tá? E para isso, tem algumas coisas que a gente orienta o paciente, como cessar a ingesta de líquido 3 horas antes, né, de deitar, de ter o sono, né, e cateterizar logo antes que vá, então, dormir. Eliminar alguns estimulantes, né, como cafeínas, né, e aí a gente tem que ver a questão da ingesta do paciente para poder orientá-lo quanto a isso. Estimular sempre o retorno às atividades de vida diária e à função sexual, né? Não está totalmente preservado em alguns casos, mas isso é importante, principalmente para aqueles mais jovens, né? Reforçar os cuidados de higiene e prevenção de infecção, né? E isso é uma coisa que a gente tem que falar em todas as consultas. Às vezes eles acham ruim, né? Mas é bom sempre lembrar, porque significa, se a gente está lembrando, né? Significa que é algo importante. Estimular a prática de exercícios físicos, né? E hábitos alimentares o mais próximo daquilo que o paciente consiga de saudável, né, para manter um peso corporal adequado, porque o aumento de peso também diminui a capacidade do reservatório que a gente vai esvaziar. Pode ser ele a bexiga ou uma neobexiga formada. Orientação da ingesta hídrica, né, e alimentação não obstipante e não irritante vesical, isso é importante. A ingesta hídrica ainda é um dos grandes problemas que a gente tem, né, que o paciente ele deixa de beber líquido para não ter que fazer o cateterismo. Então, infelizmente, ainda é muito comum e isso é uma das origens da infecção urinária, porque uma vez que tem pouca urina circulando naquele reservatório, eu vou ter uma urina mais concentrada, e aquela urina mais concentrada, ela é altamente irritante, e ao ser altamente irritante, a perda de urina desse indivíduo vai acontecer com mais frequência e gerar também alterações que provoquem essa infecção urinária. Elaborar, então, um plano de cuidados individualizado, né, incluindo medidas comportamentais, que é a base do cuidado da enfermagem, né, engloba o exercício físico, a modificação no estilo de vida, o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico quando
é permitido pelo diagnóstico de base. Tem casos em que não é possível a gente fortalecer, que não tem como, né, pelo diagnóstico, como, por exemplo, na doença neurológica, né? Pode passar. E era isso que eu queria trazer para vocês. Estou aberta a questionamentos. Tentei trazer o mais resumido possível para não ser tão maçante, mas ao mesmo tempo tentar contemplar todas as coisas que a gente precisava. Ok, muito obrigado, Alexandre. Parabéns também pelas colocações, né? Só lembrando que essa nota técnica, ela abrange a atenção secundária e ela também veio também para fortalecimento dos serviços de enfermagem nos ambulatórios, né? Então, hoje a gente tem mais um serviço ambulatorial, onde o enfermeiro é o profissional que está lá à frente, que são os ambulatórios com atendimento em disfunções miccionais. Então, esses ambulatórios que está realizando esse atendimento, cada região de saúde, como o Alexandre disse, tem um, né? Esses são os ambulatórios de estomias. Então, esse atendimento está sendo feito nos ambulatórios de estomias de cada região. E lembrando que a gente tem o HMIB, o ambulatório de lá, de estomias, que é a referência para as crianças, né? Aí a gente vai agora passar a fazer as perguntas. Vou fazendo as perguntas e quem se sentir melhor pode responder. A primeira é com referência ao diário vesical e diário de bordo. Qual a diferença entre os dois diários? Então, o diário vesical, ele vai ser determinante para a gente estabelecer a frequência dessa cateterização. Nele, a gente vai pedir para o paciente anotar tudo que ele ingere em 24 horas, em questão de líquidos, né? E o que ele teve de perda urinária, seja por meio do cateterismo vesical ou, né, por incontinência mesmo, né? Perdendo entre cada cateterismo, né? E aí eu posso ter verificações como cateterizações que drenaram 600 ml, 700 ml, e aí a queixa do paciente de ter a perda. O diário de bordo é justamente para ele anotar todas as queixas, complicações que ele identificou. Então, ele teve perda de urina, ou ele sentiu calafrio em tal horário, tal dia, né, ele vai anotar no diário de bordo. Então, a orientação o diário de bordo é para ele anotar todas as complicações que ele teve, dificuldades que ele teve. E o diário vesical, ele é sempre necessário quando a gente vai alterar a frequência do cateterismo. Beleza, Alexandre, muito obrigado. Com relação aos usuários de área descoberta, o usuário de área descoberta, quem seria o responsável de fornecer o material e a assistência? Isso é referente à atenção primária? Certo. Bom, é importante ressaltar que esse paciente, ele não pode ser desassistido, ficar desassistido em nenhum momento. Então, ao procurar uma unidade de saúde e não ser a unidade que é a unidade que atende aquela área, ou ele não ter uma unidade próxima de casa, né, a equipe que faz esse primeiro atendimento acolhe o paciente, pode fazer essa avaliação, né, do paciente, fazer o cadastro, preencher no formulário que ele é de uma área descoberta e dar o atendimento para que ele não fique peregrinando entre uma unidade básica e outra, que ele não tem unidade de referência. Pode ser também referenciado para o ambulatório de estomoterapia, no caso de intercorrências, mas é importante a gente saber que em Brasília, no DF, como várias regiões do Brasil, nós não temos o cadastramento, a cobertura de todos os endereços. Então, algumas áreas descobertas, esse paciente não vai ficar sem atendimento. Ele procura a unidade mais próxima, o profissional que acolhe faz o cadastramento, identifica no formulário que ele era de uma área descoberta, e essa unidade passa a ser referência até que aquela área que ele mora tenha uma cobertura de uma equipe de estratégia de saúde da família. Beleza, João Paulo. Pegando isso que você disse, uma das queixas que a secretaria recebe dos usuários é que
Quando sai de uma alta hospitalar, eles procuram a unidade básica de saúde, né, para fazer esse cadastramento, e ainda tem que aguardar um período, às vezes de 30 dias, para receber o material para estar fazendo o cateterismo, né, com um catéter convencional. E quando ele recebe alta, ele não sai de lá, ele sai com um número pequeno do hospital, 5 catéter. Então, até ele receber esse material, como que ele vai estar fazendo? Isso é uma das queixas que a gente recebe. E outra é o quantitativo, né? Muitas reclamações de que faz o cadastro, mas não recebe um quantitativo que está estipulado no protocolo. Quais sugestões vocês dão que a gente pode melhorar esse fluxo, esse quantitativo para esse usuário na atenção primária ou até na atenção ambulatorial? Bom, na atenção primária, creio que possa ser organizado dentro da unidade básica de saúde através da GESAP, da Gerência de Serviços, juntamente com a farmácia e núcleo de logística, para que tenha uma reserva de material. Com certeza, esse paciente não vai conseguir, dentro de alguns dias, adquirir todos esses insumos. Tem um trâmite burocrático para que esse processo, de aquisição seja o mais transparente possível. Com isso, a unidade deve reservar um número, de acordo com aquela quantidade de pacientes cadastrados, fazer o quantitativo junto à farmácia para que possa distribuir assim que ele dê entrada da documentação. Então, ele já precisa desse material, ele recebe uma quantidade até que a sua documentação, os seus materiais cheguem à unidade. Essa é uma forma mais assim, adequada da unidade de saúde ter uma resposta imediata ao usuário. Beleza. Alexandre, quer falar alguma coisa? Acho que é isso mesmo que o João já falou em relação à atenção primária, né? Mas aquilo que se refere ao ambulatório, o ambulatório ele deve suprir então essa assistência até que se reorganizem esses fluxos, caso seja possível, né? Claro que isso deve já ter essa cautela específica em cada UBS, né, para que esse paciente não tenha essa falha de atendimento imediato de receber esse material, porque vai ser algo que pode impactar na realização desse cateterismo vesical intermitente, né? Que aí ele já de cara deixa às vezes de fazer, isso é complicado. Beleza. Outra pergunta, Alexandre. No nosso protocolo da atenção primária, é dito que o médico e o enfermeiro deverão realizar o agendamento de consultas periódicas durante os primeiros meses para melhor adesão e acompanhamento do usuário e futuras complicações. Então, no primeiro mês, ele tem 2 consultas, uma que é a admissão e uma reavaliação, como o João Paulo disse, e nos meses subsequentes, uma consulta trimestral. Na primeira consulta de cadastramento e o retorno do usuário, o que vai ser importante o profissional de saúde observar? Então, geralmente esse indivíduo ele já vem com relatório, né, da unidade hospitalar, onde já inicialmente a gente pressupõe que ele já vem com uma frequência de cateterismo, né? E aí, nessa admissão, é necessário fazer o levantamento de todas essas informações, a anamnese, tentar entender se o paciente está captando mesmo essa realização desse cateterismo, né? São informações básicas. Porém, aquela orientação que foi dada no intra-hospitalar e aquele material que foi fornecido durante um tempo até ele conseguir chegar na atenção primária, ele muitas vezes ele apresenta, né, alguma complicação que ele não sabe resolver. E é nesse momento que esse profissional vai intervir, trazer para ele as opções de solução que aquele problema causou. E aí nós temos diversas coisas, né? Ele tem medo, eu senti, tal dia eu senti um incômodo na hora que eu passei a sonda, será se isso é algum problema? Né? Então, trazer muito daquilo que seria a parte técnico-científica para
trazer para a informação daquele indivíduo, né? De ele entender o que é necessário, o que é importante nesse cateterismo. Ok. Com relação ao material, temos uma pergunta. Considerando a quantidade mensal disponibilizada, o que se orienta acerca da reutilização dos catéteres? O protocolo que o João mencionou, ele foi executado em 2018 justamente para atender essa demanda de não haver a reutilização de catéteres, né? Por inúmeros motivos. É claro que a gente sabe que tem locais em que é feita essa reutilização, mas também sabe que comprovadamente o indivíduo que realiza a reutilização desses catéteres tem uma incidência muito maior de infecção. E aí a gente tem que pensar na quantidade de custo que isso gera e complicações, morbidade para aquele indivíduo que tem inúmeras infecções de repetição. Né? Então, o protocolo veio para estabelecer isso, trazer uma uniformidade. Então, o indivíduo ele pode receber até 180 catéteres. Né? Isso te dá uma margem de até de 4 em 4, de 3 em 3, em alguns casos, né? Então, assim, a gente tem que ter essa... Por isso a frequência ela é muito importante, né? E nisso envolve ingesta hídrica, alimentação, envolvem outros cenários, outras necessidades básicas que estão interligadas com esse esvaziamento. Mas não é mais recomendado, e não é há muitos anos, a reutilização desses catéteres. Beleza. Só lembrando que do protocolo da APS, o que a gente tem de reutilizável é a seringa e o saco coletor, que é orientado que, após a utilização, seja higienizado com água e detergente, né, e seja reutilizado. João Paulo quer fazer alguma colocação a respeito da reutilização? Não, é isso mesmo. Eu ia falar sobre o material utilizado que você já citou. Obrigado. A outra pergunta é com relação às orientações noturnas. Alguns usuários, né, os profissionais de saúde, têm dúvida de quais orientações devem ser dadas a esses usuários que estão fazendo o autocateterismo para o período noturno, durante a noite. Então, aí vai depender muito do usuário, né? Para isso, a gente vai ter que saber os horários de descanso noturno dele. Isso envolve que 3 horas antes dele iniciar esse descanso, ele cesse a ingestão de líquidos. Ao cessar essa ingestão de líquidos, aquilo que o corpo produziu naquelas 3 horas vai ser removido numa cateterização que é realizada antes dele deitar, dele dormir, né, para esvaziar essa bexiga. E aí, como ele não vai ingerir nada durante o período noturno, geralmente a capacidade dessa bexiga costuma ser suficiente para armazenar esse líquido, né, que vai sendo produzido até amanhecer o dia. É claro que amanhecer o dia, ele vai precisar fazer um novo cateterismo para tirar esse residual. E aí é importante que ele inicie logo uma ingesta hídrica para fazer uma limpeza, né, dessa urina que está ali presente. E uma coisa importante nisso é que o paciente precisa mudar um pouco a alimentação. Então, se ele faz uso de muita bebida gasificada, de muita bebida que tem estimulantes, ele precisa reduzir para que ele não tenha perda durante a noite, né? E quando ele inicia esse cateterismo intermitente, o ideal é que ele durma de fralda no período noturno para não sentir muito essa questão da perda e saber o tanto que foi aquela perda que ele estava tendo se ocorrer, né? Isso são alguns dos cuidados, vai variar muito em relação a cada indivíduo, né? Então, sempre tirar os estimulantes, isso é comum. E o uso, às vezes, da oxibutinina, para alguns pacientes, ela é importante para reduzir o espasmo, né, da bexiga, né? Porque uma bexiga muito espástica, ela
tende a favorecer a perda de líquidos, né? A saída, aumentar as perdas. Então, algumas orientações se baseiam nisso que eu acabei de falar. Beleza. Também tem alguns relatos de experiência que é o seguinte: os profissionais relatam que tem usuários, né, que recebem alta hospitalar ou estão acamados, assistidos pelos núcleos de atenção domiciliar, e que muitas vezes esses usuários têm bastante perdas na fralda, né? E algumas vezes o cateterismo ele é suspenso, visando que esse usuário ele esteja urinando normalmente. Nesse caso, deve-se continuar com o cateterismo, mesmo com a fralda molhada, tendo essa perda de urina? Esse é um caso claro, provavelmente, de um transbordamento. Então, a bexiga atingiu a capacidade máxima e está eliminando por transbordamento. Isso não significa que eu devo descontinuar essa cateterização, muito pelo contrário. O que a gente vai observando para chegar no momento em que vai descontinuar naqueles casos que é temporário? A gente precisa fazer após a eliminação urinária, mesmo em paciente acamado. A gente precisa fazer o cateterismo pós-miccional para ver resíduo, né? Então, essa seria a forma mais simples da gente identificar se o detrusor voltou a funcionar, né? Quando não é uma alteração neurológica, obviamente, se ele voltou a funcionar e está funcionando adequadamente. Mas isso não é percebido em apenas um momento que eu vou fazer esse cateterismo pós-miccional. Eu vou ter que repetir ele inúmeras vezes e garantir que aqueles 50 ml, se for o caso, eles não vão gerar uma infecção de urina. Porque por mais que tenha uma quantidade mínima de urina e aquela urina ela vai ser meio de cultura, ela vai ser o suficiente para indicar o cateterismo vesical intermitente, né? Então, a avaliação de descontinuar, ela é bem mais ampla. Senão, nós vamos perpetuar nas infecções de urina, continuamente. Beleza. João Paulo, tem alguma colocação? Tranquilo, foi bem explicado. Tá, ok. Outra pergunta qual a diferença entre o catéter hidrofílico e o catéter convencional que é dispensado nas UBS? Então, o que a gente chama de catéteres convencionais? A gente chama de qualquer tipo de catéter que o material que ele é confeccionado, seja de borracha, seja de silicone, seja de látex, plástico, né? O PVC, vidro, metal, poliuretano. Hoje, o que a gente entrega para o indivíduo que recebe o catéter convencional que a Secretaria de Saúde adotou é o poliuretano, né? Qual a diferença entre um catéter de poliuretano e um catéter hidrofílico? No catéter de poliuretano, ele requer que eu proceda a uma lubrificação antes da cateterização, né? E aí essa lubrificação pode ser com um anestésico, pode ser com uma solução lubrificante. No catéter hidrofílico, eu não preciso de fazer uma lubrificação antes da passagem desse catéter, porque o catéter ele já é constituído de uma camada de polímero que, em contato com a água, com o líquido corporal, ele torna aquele catéter deslizante, né? E ao ser um catéter dele deslizante, liso, né, ele facilita essa entrada sem que haja trauma a essa uretra. Geralmente, as fenestras na ponta do catéter, elas também têm um mecanismo de proteção arredondado para dentro, que quando você passa na uretra, também não lesa essa uretra, né? Então, a diferença é essa. Automaticamente, ele já é macio para
essa cateterização. O outro eu preciso adicionar um lubrificante. E dependendo do meu lubrificante, eu tenho que me ater também às características de cada lubrificante que for escolhido. Isso. Outra pergunta, Ali, que o pessoal está querendo, é qual a diferença entre uma técnica limpa, que é usada, e a técnica asséptica, e quando eu utilizo uma ou outra? Então, como eu falei bem no comecinho da minha fala, a técnica limpa, ela serve para o autocateterismo. O paciente vai realizar nele mesmo, né? E é fora do ambiente domiciliar. É fora do ambiente hospitalar, me desculpa. Então, o mais correto, o mais realizado no mundo inteiro é o cateterismo vesical intermitente limpo, né? Quando eu preciso de uma coleta de urina para uma urocultura, né? A gente geralmente utiliza uma técnica asséptica, se for coletado no ambiente domiciliar. O que seria essa técnica asséptica? O profissional vai lá e faz com a técnica asséptica, utilizando de um antisséptico para poder fazer a limpeza, fazer a limpeza e poder passar esse catéter, né? E é a mesma coisa, pouco diverge da técnica estéreo utilizada no intra-hospitalar. Por mais que eu faça um cateterismo vesical intermitente, no intra-hospitalar, ele necessariamente precisa ser sempre estéreo. Não sei se deu para distinguir, entender. Deu sim. E esses usuários, eles podem apresentar intercorrências, tanto no nível do ambulatório, quanto a nível da atenção primária, né? Você poderia falar, tanto João Paulo, um pouquinho dessas intercorrências e para onde elas devem ser encaminhadas na rede de saúde do DF, onde a gente tem essa referência? Então, essa referência a gente colocou na nota técnica, né? Que eu acabei não mencionando, mas que a referência para mandar complicações relacionadas a trato urinário inferior é o hospital de base, né? Então, um paciente que está com uma uretrorragia, né, que teve alguma complicação de sangramento, ele deve ser referenciado, então, à unidade de pronto-socorro, né? Se é um paciente que evolui com estenose, mas ainda está fazendo esse cateterismo, ele vai ser referenciado à unidade de referência, que vai encaminhar certamente para um acompanhamento com o urologista, caso ainda não tenha, né? Então, caso o paciente seja referenciado à unidade de referência e não tenha acompanhamento com o urologista, a gente tende a encaminhar para fazer esse acompanhamento conjunto. Beleza. Muito obrigado. A gente tem mais perguntas, mas não vamos estourar o tempo. Lembrando que, como nós falamos, o protocolo da atenção primária com autocateterismo, ele vai ser revisto agora. As considerações, elas podem ser enviadas por e-mail da Gerência de Serviço de Atenção Primária e Secundária, que é genfaps.dienf@gmail.com. genfaps.dienf@gmail.com. E eu deixo agora as considerações finais, alguma coisa se vocês quiserem falar, Alexandra ou João Paulo, para a gente dar o encerramento. E eu agradeço a todos que estiveram presentes conosco durante essa webconferência, e o mais importante é que ela seja depois vista, revista e seja divulgada entre os profissionais da rede. Eu gostaria de agradecer, desculpa, João, agora que eu vi que você liberou, gostaria de agradecer, então, a DIENF, a Gerência de Atenção Primária e Secundária, e a IAPSUS, que proporcionou, então, essa transmissão aqui, para que a gente pudesse transmitir esse cuidado, né? E a todos os profissionais que estão nos acompanhando ou que nos vão acompanhar, que isso aqui é apenas um start, para que vocês despertem para esse cuidado e vejam a necessidade dessa atenção individualizada a esse indivíduo. É isso aí, então, também agradecer a oportunidade e a confiança da Diretoria de Enfermagem e da GENFAPS por ter participado desse momento, e como a Alexandra falou, apenas um start
para que os profissionais tenham atenção ao protocolo, não só o protocolo de atenção ao cateterismo intermitente, mas aos demais protocolos que nós temos, os de demandas, os de urgências, todos os protocolos que nós temos que seguir dentro da secretaria, e provavelmente teremos outros momentos para poder apresentar os outros protocolos. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, eu queria agradecer em nome da EAPSUS mais uma vez. Foi um momento muito importante, foi uma estratégia muito interessante, então eu agradeço muito ao João Paulo, a Alexandre e ao Rony por terem proporcionado a construção desse evento e desse momento técnico tão necessário nesse momento de pandemia, né? Eu espero que seja o primeiro de muitos, que tenhamos outros, né, como o João Paulo mesmo disse, e eu gostaria de convidar a todos para participar conosco no evento do dia 16, às 15 horas, em que a gente vai ter o relato da experiência de controle da infecção pelo novo coronavírus no Complexo Prisional da Papuda. Então, quem quiser participar conosco, se conecte ao canal. Eu reforço que esse evento ele ficará gravado na página da escola, no YouTube, e as pessoas podem acessar posteriormente. Muito obrigado a todos e todas, e espero vê-los no próximo evento. Obrigado, gente.